Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e vou falar-vos hoje de Louise Gluck. Louise Gluck é uma poetisa e ensaísta dos Estados Unidos da América, nascida em Nova Iorque em 1943, que foi laureada com o Prémio Nobel de Literatura de 2020. É, portanto, a mais recente galardoada com o Prémio Nobel. Louise Elizabeth Gluck nasceu na cidade de Nova Iorque em 22 de abril de 1943 e foi criada em Long Island, portanto, em Nova Iorque. É descendente de judeus húngaros que emigraram para os Estados Unidos algumas décadas antes do seu nascimento. Portanto, depois dos finais da Primeira Guerra Mundial. Começou a sofrer de anorexia nervosa quando andava na escola e o que o levou a passar muitos anos, ao longo da adolescência e juventude, em terapia e reabilitação. Durante esse período, ela teve aulas de poesia, inscreveu-se em workshops e desenvolveu-se como poetisa. Ela estudou no Sarah Lawrence College e depois na Columbia University, mas não se diplomou, não concluiu nenhum curso. Mas, de qualquer maneira, ela depois fez carreira na academia como professor de poesia em diversas instituições. E atualmente é professora de inglês e escritora residente na Rosencrantz Writer in Residence, né, da Universidade de Yale, desde o ano de 2004. Mora em Cambridge, no Massachusetts. Ora bem, a estreia de Louise Gluck na literatura foi no ano de 1968, com a sua primeira coletânea de poemas chamada Firstborn. É uma coleção de poemas que, portanto, como primeira obra, não é? É normal, não chamou muita atenção da crítica. Ora, depois disso, ela entrou um bocado em bloqueio criativo, teve muito tempo sem publicar nada e só começou de novo a criar. Portanto, esse bloqueio só foi, digamos, curado quando ela passou a ser professora, quando começou a ensinar poesia no Goddard College, no ano de 1971. E então ela começou de novo a escrever poemas e a produção dessa época eh, resultou na publicação do seu segundo volume, da sua segunda coletânea de poemas, que se chamou The House on Marshland, que saiu em 1975. Então, sim, nessa altura a crítica já reconheceu o seu trabalho, que foi considerado como um trabalho inovador na, no campo da poesia americana. Ora bem, depois aconteceu um incêndio, um brutal incêndio lá na sua casa, que destruiu praticamente tudo o que Gluck tinha em casa, entre ele, muita escrita, não é? Muitos poemas, e depois, só no ano de 1985, ela voltou então a publicar mais um volume, que foi o seu quarto volume, o seu quarto livro, que se chamou The Triumph of Achilles, de 1985. Portanto, em português seria O Triunfo de Aquiles, não é? Que foi considerado pela crítica uma obra fundamental e que lhe valeu ganhar o National Book Critics Circle Award de poesia na Sun. Na sequência desse vieram outras obras muito importantes que ficaram, que são muito consideradas das suas obras mais importantes,
como o Ararat, de 1990, The Wild Irish, de 1992, que esse está traduzido para português, com o nome de A Íris Selvagem. Com esse livro ela ganhou o Prémio Pulitzer. Depois o Averno, que saiu em 2006. O Face and Virtuous Night, de 2014. Ora, todos estes livros estão traduzidos em Portugal, menos o Ararat, portanto, é A Íris Selvagem, o Averno e A Noite Virtuosa e Fiel, que é, portanto, a tradução daquele do Faithful and Virtuous Night. Noite Virtuosa e Fiel. Ela, no total, publicou até agora 14 livros de poesia e também alguns ensaios sobre poesia. Louise Gluck é uma poetisa marcadamente autobiográfica, que é conhecida pela grande intensidade emocional, pela austeridade, precisão e lucidez na linguagem, embora recorrente por vezes a um humor mordaz, e por glosar temas como o mito, a história e a natureza, como forma de mediar as experiências humanas. Trabalha relações entre o trauma, o desejo, a tristeza e o isolamento, que cruza com experiências do seu foro íntimo, pessoal. É uma cultora e conhecedora profunda da cultura grega e romana. Aliás, pode-se ver nos títulos dos seus livros, depois, se puder, falarei um bocadinho mais. E ela, portanto, revisita esse imaginário clássico, não é? Em diálogo com a contemporaneidade, nomeadamente os mitos de Dido, de Perséfone, de Eurídice, Telêmaco, de Aquiles, como já está no título daquele livro que já falei. Portanto, a autora evita, é um pormenor importante, recortes específicos. O que é que isto quer dizer? Ela procura não fazer distinção de género nas personagens, não delimita religiões, portanto, ou afiliação em outras agremiações, nomeadamente políticas. Portanto, nos seus livros ela evita, como disse, não é, tudo o que vai, digamos, compartimentar as personagens. Elas tanto podem ser homem como mulher, podem ser qualquer religião, serve, qualquer política, qualquer ideologia. Portanto, procura não se compartimentar. Outro recurso que está muito presente na sua obra é a multiplicação em várias vozes poéticas, geralmente sob a forma de elementos da natureza. Ela põe, por exemplo, uma flor a dialogar com o jardineiro. É só um exemplo, entre muitos, da natureza. Portanto, põe a natureza em diálogo, põe como que se as flores, as plantas, enfim, toda a natureza tivesse voz e vida e conversa e fala connosco. Portanto, quanto à forma, a poesia de Gluck raramente tem rima. De facto, portanto, os livros que estão aqui, todos são bilíngues, não é? Tem a versão inglesa original de um lado e a tradução para português do outro. E se formos verificar, praticamente não encontramos uma rima. Ela usa outros recursos estilísticos para, portanto, criar a sua linguagem poética, como, por exemplo, a anáfora,
o encavalgamento. Ora, isto do encavalgamento, a anáfora, penso que mais ou menos as pessoas sabem o que é. O encavalgamento talvez não seja tão conhecido. O encavalgamento é realmente uma técnica de poesia que consiste em começar uma frase num verso e ela continua e termina no verso seguinte. Portanto, cavalga de uns versos para os outros. A ideia começa num verso e termina mais abaixo. Uma técnica do encavalgamento. Né? Já na anáfora, ela usa, e muitas vezes, com frequência, aquela técnica de repetir palavras num verso e depois parecem repetidas mais à frente e mais à frente e mais à frente, pois aproveitando aquele bocadinho para desenvolver numa nova ideia, mas com base na mesma expressão. Portanto, isto quanto à forma. Agora, quanto à temática, como já dei um bocadinho a entender ali atrás, as suas temáticas já andam sempre à volta do trauma. Portanto, lembrem-se que eu disse que ela sofreu muito de anorexia, sofreu muito e teve durante vários anos de tratamento, muitos anos de tratamento, até realmente se curar. E isso está muito refletido também nas suas obras. Estes traumas que ela viveu aparecem muito nos seus livros. Outro tema é a morte. A morte está muito presente. A rejeição. As relações amorosas falhadas. Aí ela lidou com o problema do seu divórcio também. Passou por isso. Isso, portanto, tocou muito. Outro livro que ela tem e que eu também já tenho comprado, mas que não tenho aqui ainda porque ainda não recebi, devo receber por estes dias, é a Vita Nova. Vita Nova, que são palavras em latim, textualmente em latim, nova vida, em que ela se baseia realmente no pós-divórcio. Portanto, que procura construir uma vida nova, uma nova vida e seguir para a frente. Portanto, o tema, como disse, do divórcio, das relações falhadas. Portanto, estes são, digamos assim, fundamentalmente os seus temas da sua poesia. Ora, como já disse, a Louise Gluck foi a mais recente galardoada com o Prémio Nobel, ganhou o Prémio Nobel de 2020, portanto, o deste ano, só lá para o fim do ano, há que vai ser atribuída, há que saberemos quem vai ganhar de novo, de maneira que é a mais jovem autora Nobel. E então o Comitê Nobel galardoou-a, como afirmou, pela sua inconfundível voz poética que, com austera beleza, torna universal a existência individual. Para a maioria dos leitores, a Louise Gluck é uma absoluta e completa desconhecida. Eu estou convencido que agora já ouviram falar nela, porque ouviram dizer que ela ganhou o Prémio Nobel, mas até o dia que ela ganhou o Prémio Nobel, de certeza que 99,9% das pessoas que estão a ver este vídeo nunca tinham ouvido falar de Louise Gluck. E porquê? Principalmente porque a poesia hoje está reduzida, infelizmente, a um nicho de apreciadores do género que gostam de poesia, porque na verdade hoje a grande popularidade, aquilo que a generalidade dos leitores leem é o romance, não é? Hoje os romances já que reúnem a preferência dos leitores. De maneira que a poesia, infelizmente, hoje é um género um bocadinho esquecido. Digo hoje porque aqui, há muitos anos, a poesia era fantástica, era dos temas, dos géneros mais apreciados. Basta falarmos do Camões, do Bocais, de Almeida Garrett, de muitos outros, não é? Enfim, de poetas portugueses de outras épocas, né, em que a poesia era de facto um género altamente apreciado, altamente lido,
e hoje acho que está na hora de começarmos a ressuscitar um bocado mais a poesia. Ora bem, mas a Gluck, apesar de realmente não ser praticamente uma luz desconhecida no grande público, é uma autora que, digamos, no meio, reúne muito consenso e está presente em inúmeras antologias críticas e antologias de poesia. Inclusivamente em Portugal, antes dela ter recebido o Nobel, ela estava presente em várias antologias portanto, ligadas à academia, não é? Estudiosos de literatura. Portanto, já tinha vários poemas publicados e até traduzidos, mas só em revistas e trabalhos da especialidade. Felizmente ganhou o Prémio Nobel, para hoje já termos em Portugal 5 livros de Louise Gluck. Ora bem, Gluck foi então a primeira poetisa norte-americana a vencer o Prémio Nobel. Já não foi a primeira mulher, a primeira escritora americana a ganhar o Prémio Nobel. Já antes, a Toni Morrison e a Pearl S. Buck também tinham sido distinguidas com o Prémio Nobel. Mas essas são romancistas. Lá está. Poetisa, ou poeta, como agora muitas pessoas dizem, foi a primeira. Outra coisa importante que convém dizer é que em 117 escritores que até hoje foram galardoados com o Prémio Nobel, só 16 são mulheres. Portanto, a Louise Gluck é a 16ª mulher a ser galardoada com o Prémio Nobel. Mas, felizmente, que as coisas estão a mudar, que o Prémio Nobel já não é, como tudo, como era antigamente, um feudo masculino. E a prova disso é que nos últimos 6 anos, 3 dos galardoados são mulheres. 3 mulheres, 3 homens. A paridade já está aqui a sentir-se também no Prémio Nobel. Felizmente, graças a Deus. As anteriores foi a Svetlana Alexievich, portanto, aquela escritora russa, e a Olga Tokarczuk, que também foi galardoada muito recentemente. Portanto, ótimo. A mulher começa a ser distinguida no Prémio Nobel e, se Deus quiser, dentro de mais umas dezenas de anos, a paridade já deve estar muito melhor. Já não deverão ser 16 em 117, mas acima muito mais mulheres do que agora. Ora, como já disse, até à atribuição do Prémio Nobel não havia qualquer obra da Gluck editada em Portugal. Portanto, como já disse, apenas uns poemas soltos, assim, em revistas e coletâneas de poesia, muito pouco. E neste momento já estão 5 livros publicados, 5. Todos eles pela Relógio d'Água, que está agora aqui a publicar em grande os livros da Louise Gluck. Então eu vou mostrar-vos os livros que já foram publicados em Portugal, pela ordem, não de publicação em Portugal, mas pela ordem de publicação original. Portanto, e o primeiro foi, como já vos falei, o tal de Wild Iris, que em Portugal é A Íris Selvagem. A Íris Selvagem, que foi um livro editado em 1992, originalmente, e que, portanto, como está aqui na capa, veio uma flor, né? É bastante daquele género que eu falei, da natureza, das flores que falam. E a propósito disso, eu poderia ler-vos aqui um pequenino poema deste livro, a versão portuguesa, que se chama A Papoila Vermelha. É como que uma papoila a falar connosco. Então, o que nos diria uma papoila? A melhor coisa do mundo é não ter
pensamento. Sentimentos. Isso tenho. São eles que me guiam. Tenho um Senhor no céu chamado Sol. Para ele me abro e lhe mostro o fogo do meu coração, igual ao fogo da sua presença. Glória assim só poderia ser um coração. Meus irmãos e irmãs, fostes alguma vez igual a mim, há muito tempo, antes de serdes humanos? E nesse tempo, abristes-vos também, vós, que nunca mais a tal vos permitistes? Porque, em verdade, eu falo agora igual a vós. Falo porque estou destruída. Portanto, está a ver, a papoila começou a falar quando foi destruída. Portanto, começou a ser humana. Ora, este ponto o primeiro, a Íris Selvagem. Depois já o segundo, era o tal, o Vita Nova, que eu não vos posso mostrar porque ainda não tenho, mas espero receber daqui a 2 ou 3 dias, está comprado. Esse foi editado em 1999 e, como já dei a entender, foi na sequência do seu divórcio e que, portanto, ela procura, na sua poesia, expressar uma nova vida, uma nova vitalidade, uma reviravolta na sua vida. Depois o outro, que também está aqui publicado em Portugal, é o Averno. O Averno, que tem o mesmo nome original. Porquê? Porque Averno, como podem ver aqui na capa, não é? A imagem de um lago. O Averno é um lago que existe, alguns na Itália, lá mais para o sul, e que diziam os romanos e já antes os gregos que é a porta de entrada para o inferno. Averno, aliás, é inferno no original latino. Portanto, o lago Averno é a porta para o inferno dos romanos, ou para o Hades dos gregos. Não é? E tudo isto, se calhar, provavelmente, porque as águas do lago são muito sulfúricas, porque aquilo é um lago que está numa cratera de um vulcão extinto e tem águas muito sulfúricas e, portanto, são venenosas, não é verdade? Águas infernais e os então, lá, a mitologia considerou o Averno a porta de entrada para o inferno. Portanto, já viram? O tema andará à volta disto, temas diabólicos, infernais, aqueles problemas da morte, de que ali falávamos. Depois, o outro, a seguir, é aquele que creio que já falei também, a Village Life, penso que, ou não, talvez não tenha falado, que é, em português, uma vida de aldeia. Pronto, está, uma vida de aldeia. Mais uma vez, um livro de poemas virados para a natureza, para o campo, para as aldeias, para a vida selvagem, para a natureza. E depois, o último que está traduzido, portanto, o último, digamos, cronologicamente da publicação original, que está traduzido em Portugal, embora não fosse o último a ser traduzido em Portugal, o último foi o Vita Nova, é o Faithful and Virtuous Night, que saiu lá originalmente em 2014, portanto é um livro ainda muito recente, que em Portugal tem o título Noite Virtuosa e Fiel. Portanto, a haver temas mais virados para a noite, para a escuridão, para a morte, mais uma vez, para o silêncio, para essas coisas. Ora bem, eu tinha aqui selecionado também ainda um outro poema, para se tivesse um bocadinho ainda tempo para ler, do Averno, o tal lago, né, falava do inferno. E que é
é mesmo sintomático do título do livro, que se chama Lago na Cratera. É um pequenino poema, escolhi este por ser realmente um dos mais pequeninos, porque este aqui tem poemas muito compridos, como aliás alguns têm poemas que em várias partes, digamos, em capítulos, que duram páginas e páginas no mesmo poema. Mas este é pequenino. Lago na Cratera. Houve uma guerra entre o bem e o mal. Decidimos que o corpo era o bem. E se fez da morte o mal. E virou a alma inteiramente contra a morte. Como um soldado raso, desejoso de servir um poderoso guerreiro, a alma desejou aliar-se ao corpo. Virou-se contra as trevas, contra as formas de morte que reconhecia. De onde provém a voz que diz: e se a guerra for o mal? Que diz: e se o corpo que nos fez isto nos deixou com medo do amor? Afinal, qual é a origem do mal? É a morte? Qual é a origem da guerra? É o corpo? É a morte? É a vida? Pronto. Por hoje me fico por aqui. Já disse, penso que o que tinha para vos dizer sobre o Louis Gluck. Espero que tenham gostado. E para a semana, cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Já agora, não se esqueçam de subscrever o meu canal, carregar aí onde diz subscrever, porque assim, cada vez que eu ponho um vídeo novo, vocês são notificados de que há um vídeo novo para verem. Não é bom? Ora, passem muito bem.